Setembro de 1865, o Brasil, a Argentina e o Uruguai observam alarmados uma cidade inteira sitiada. Do outro lado da linha, quase 5.000 soldados paraguaios resistem, famintos, cansados, mas ainda orgulhosos. E naquele mesmo campo de guerra, algo jamais visto volta a acontecer. 3 chefes de Estado unem-se pessoalmente para decidir o futuro de uma batalha menos e talvez de toda uma guerra. Esta é a história da rendição de Uruguaiana, um dos episódios mais impressionantes da Guerra do Paraguai. Uma história de honra, diplomacia e de um cerco que mudou os rumos de toda a América do Sul. A Guerra do Paraguai tinha começado em dezembro de 1864. Em poucos meses, o presidente paraguaio Francisco Solano Lopes decide atacar em várias frentes. Seu objetivo: dominar territórios estratégicos, abrir rotas para o mar e intimidar o Império do Brasil. Em junho de 1865, Lopes ordena a invasão do sul do Brasil, rumo à fronteira gaúcha. O comando da operação fica nas mãos do coronel Antônio de la Cruz Estigarribia, um militar experiente e muito determinado. Estigarribia marcha com cerca de 4.500 homens, atravessa o rio Uruguai. Em 5 de agosto de 1865, toma a cidade de Uruguaiana, praticamente sem nenhuma resistência. O plano dele era simples: criar um ponto de apoio para avançar rumo ao interior do Rio Grande do Sul e continuar a invasão. Mas ele não imaginava que estava abrindo o capítulo mais inesperado de toda a sua carreira. A presença paraguaia em Uruguaiana acendeu um alerta vermelho no governo imperial. Imediatamente, tropas brasileiras e também de seus aliados começaram a marchar em direção ao sul. O objetivo era claro: cercar e capturar Estigarribia e sua divisão. Liderando as forças brasileiras estavam alguns dos maiores nomes militares da época. Primeiro, o general Manuel Luiz Osório, um bravo comandante gaúcho. Depois, o general Polidoro da Fonseca Quintanilha Jordão, conhecido por ser disciplinado e um grande estrategista. E logo depois ele, o lendário Duque de Caxias, que foi chamado especialmente por Dom Pedro II para resolver a situação. Em poucas semanas, o cerco estava completamente fechado. Uruguaiana ficou totalmente isolada do resto do mundo. Alguns relatos da época dizem que os gaúchos que cercavam a cidade cantavam e tocavam violão durante a noite, só para demonstrar confiança e zombar dos inimigos. Era uma forma de guerra psicológica que, segundo dizem, irritava profundamente os paraguaios. Enquanto isso, do lado de dentro, a situação ficava desesperadora. Sem suprimentos, Estigarribia e seus homens enfrentavam a fome, doenças e a queda total no moral das tropas. E então, no meio desse caos, algo simplesmente extraordinário acontece. No dia 11 de setembro de 1865, 3 líderes chegam pessoalmente ao campo de cerco de Uruguaiana: Dom Pedro II, o imperador do Brasil; Bartolomé Maiteiro, o presidente da Argentina; e Venancio Flores, o presidente do Uruguai. Era a primeira e única vez em toda a história da América do Sul que 3 chefes de Estado se reuniam em um campo militar ativo, no meio de uma guerra. Alguns jornais da época afirmavam que a população local nunca tinha visto tanta autoridade importante reunida de uma só vez. Muitos moradores acharam que estavam assistindo ao maior desfile político da história. Dom Pedro II caminhou entre as fileiras de soldados, conversou com os feridos e, ao invés de incentivar a brutalidade, ele insistiu em uma rendição honrosa. Sim, o imperador não queria um massacre. Ele queria evitar o derramamento de sangue desnecessário e resolver a situação com o mínimo de baixas possível. No dia 18 de setembro de 1865, Estigarribia finalmente aceita dialogar. Ele estava cercado por mais de 20.000 soldados da Tríplice Aliança. Não havia mais nenhuma saída, nenhuma esperança de reforços. Segundo relatos históricos, Dom Pedro II teria dito: "Rendam-se como valentes, ou morrerão como insensatos." Essa frase, embora talvez tenha sido um pouco embelezada pelos jornais da época, simboliza perfeitamente o momento. A bandeira branca finalmente foi levantada. E então, Estigarribia se rende oficialmente. Seus homens entregam suas armas em silêncio. Alguns choram de frustração. Outros, exaustos, parecem aliviados por tudo aquilo ter acabado. Um dos oficiais aliados descreveu a cena dizendo que jamais viu soldados tão magros e tão cansados. Alguns paraguaios estavam há dias dividindo um único pedaço de charque do carne seca para sobreviver. Dali em diante, Uruguaiana voltava para as mãos do Brasil. E o Paraguai perdia a sua primeira grande força expedicionária na guerra, um golpe duríssimo para Solano Lopes. A rendição de Uruguaiana foi um ponto de virada decisivo. A partir daquele momento, Lopes perde totalmente a iniciativa da guerra. O Império do Brasil consegue reorganizar suas tropas, e o comando aliado se fortalece muito. Dom Pedro II retorna ao Rio de Janeiro aclamado como o defensor da pátria, e o Duque de Caxias assume pouco depois o comando geral da guerra, dando início a uma nova fase,
muito mais ofensiva, do conflito. A rendição de Uruguaiana não foi apenas uma vitória militar. Foi um momento político gigantesco, que mostrou ao mundo a força e a união da Tríplice Aliança, e marcou para sempre a história do Brasil. Se você gosta de histórias como esta, não esqueça, deixe o seu like, isso ajuda demais o canal. E claro, inscreva-se no Tempo. Conta para acompanhar mais episódios épicos da nossa história. Nos vemos na próxima viagem pelo tempo.